O verdadeiro significado do batismo de Jesus. Romanos 6, de 1 a 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que o batismo significa? Nós chamamos João, que batizou Jesus, de João Batista. Então, o que o batismo significa? Batismo é baptisma, em grego. Significa ser submerso, e o significado mais importante do batismo é levar o pecado e a morte. A frase ser submerso implica em morte. Todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus quando João Batista o batizou e, portanto, ele levou todos eles e morreu na cruz para pagar o salário do pecado. Jesus morreu em nosso lugar. A morte significa o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Batismo também significa ser lavado. Todos os nossos pecados foram lavados sem restar nem um pouquinho deles, pois Jesus levou todos na sua carne por meio do seu batismo. Todos os pecados dos corações humanos foram lavados porque foram passados para Jesus por meio do batismo. Batismo tem o mesmo significado de impor as mãos. Impor as mãos significa passar para. O ato de Jesus receber o batismo de João Batista foi para receber todos os pecados do mundo. Era a eterna lei da salvação de Deus que o sacerdote colocaria suas mãos na cabeça da oferta pelo pecado para transferir os pecados de Israel no 10º dia do 7º mês. Levítico 16, de 21 a 22, afirma: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Quando Arão, o sumo sacerdote, colocava suas mãos na cabeça do bode vivo, o bode levava todos os pecados de Israel e era imolado pelo povo. A imposição de mãos sobre a oferta pelo pecado no Antigo Testamento representa o batismo no Novo Testamento. O significado do batismo é ser imerso. Isso inclui ser queimado, ser lavado ou passar para. As pessoas no Antigo Testamento
traziam bodes ou ovelhas sem defeito e colocavam as mãos sobre a cabeça da oferta para passar para ela os seus pecados. Isso é semelhante ao ato do batismo no Novo Testamento. O bode recebia os pecados por meio da imposição de mãos e era imolado. Jesus foi batizado por João Batista, que é o representante de toda a humanidade, para levar todos os pecados do mundo, e foi crucificado. Arão, o sumo sacerdote e representante de Israel, colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode para levar os pecados dos israelitas para ele, imolava o bode, pegava o seu sangue com os dedos e colocava nos chifres do altar das ofertas queimadas. Portanto, Lucas disse que João Batista, que nasceu na família de Arão, era o representante de toda a humanidade, assim como Arão, o sumo sacerdote, era o representante de todos os israelitas. A Bíblia diz: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11, 11. João Batista tinha o direito de passar os pecados do mundo para Jesus por meio do batismo de uma vez por todas, como o sumo sacerdote terreno, segundo o eterno estatuto de Deus. João Batista foi o último sumo sacerdote. Quando eu digo que João Batista foi o sumo sacerdote, algumas pessoas dizem: onde está escrito na Bíblia que João Batista era o sumo sacerdote? Isto não está escrito. O homem que foi gerado por Zacarias foi João Batista. O sacerdote Zacarias, da divisão do sacerdote Abias, um neto de Arão, o sumo sacerdote, era claramente um descendente de família de Arão. A Bíblia fala sobre as divisões dos sacerdotes que foram os descendentes de Arão em 1 Crônicas 24:10. Nos últimos dias de Davi, havia muitos sacerdotes e eles precisavam ser organizados. Então, eles foram organizados em grupos de 24 divisões, segundo os 24 netos da família de Arão. O 8º grupo era o de Abias. Cada divisão servia no santuário e na casa do Senhor por 15 dias. E Zacarias, da divisão do sacerdote Abias, foi escolhido por Deus como um sacerdote de serviço da sua divisão. Lucas 1, de 8 a 9, afirma: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Isto nos mostra que João Batista foi nascido na família de Arão, o sumo sacerdote, e era o último sumo sacerdote que representaria toda a humanidade. Mateus 11, 11 e 3, de 13 a 17. Apenas um homem nascido na família do sumo sacerdote poderia se tornar um sumo sacerdote segundo a lei. Apenas leões podem virar leõezinhos. João Batista recebeu o sumo sacerdócio de Arão, seu ancestral. Os apóstolos testificaram o batismo de Jesus. Todos os apóstolos, especialmente Paulo, Pedro, Mateus e João, testificaram o batismo de Jesus. Vamos ver o testemunho de Paulo reproduzido no versículo principal de hoje. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, de 1 a 8. Gálatas 3, 27 também afirma: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos ver o testemunho de Pedro. 1 Pedro 3, 21 afirma: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo João fala em 1 João 5, de 5 a 8, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. O testemunho de Mateus está escrito em Mateus 3, de 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus levou todos os pecados do mundo, recebendo o batismo de João Batista. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus levou os pecados do mundo sobre si por meio do batismo de João Batista, que foi a forma mais apropriada. O próprio Deus testifica isso. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus levou todos os pecados por meio de seu batismo. Testificou o Evangelho da Água e do Espírito por 3 anos, foi crucificado para morrer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E ele está agora assentado à destra de Deus. Jesus virá novamente para aqueles que estão esperando por ele sem pecados. Hebreus 9, 28 afirma: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O próprio Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
E o Espírito Santo testifica que o homem que levou todos os pecados do mundo era Jesus, o Salvador. Contudo, as pessoas não entendem a Bíblia porque seus olhos espirituais estão fechados. Eles devem ser abertos e devem nascer de novo da água e do Espírito. João 3, 5. Dessa forma, muitos pensam que só Jesus ministrou a salvação para a humanidade. Mas, na verdade, Jesus foi o Cordeiro de Deus e precisava de João Batista, que era o representante de toda a humanidade e que poderia passar todos os pecados do mundo para ele, pois da mesma forma, Arão, o sumo sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado, o bode vivo, e passava os pecados de todos os israelitas para ele. Arão, então, libertava o povo de seus pecados, imolando a oferta pelo pecado. Assim Deus enviou seu mensageiro antes de Jesus. Quem é João Batista? João Batista é um mensageiro de Deus que é predito em Malaquias 3, de 1 a 3. O Senhor precisava de um mensageiro, João Batista, que representaria toda a humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, levou os pecados eternamente de todos os seres humanos por meio do batismo de João Batista e foi crucificado como salário pelo pecado no Novo Testamento, enquanto que no Antigo Testamento a ovelha levava apenas os pecados de um certo período de tempo e era imolada. Portanto, Jesus salvou todas as pessoas dos pecados eternamente. Dois grandes eventos ocorreram antes do nascimento de Jesus. Um foi que Maria concebeu a Jesus e o outro foi que João Batista nasceu na divisão de Abias. Estes dois eventos aconteceram segundo a divina providência. Foi o roteiro perfeito escrito por Deus. Deus enviou João Batista para o mundo 6 meses antes de Jesus, após enviou seu único filho para nos libertar da guerra e da dor. Você entende? Vamos analisar mais profundamente a Bíblia. Vamos ler Mateus 11, de 7 a 14, que testifica sobre João Batista. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. As pessoas iam ao deserto para ver João Batista, que dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Jesus disse a eles: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta.
Na época do Antigo Testamento, um rei não era mais poderoso que um profeta. Os reis obedeciam ao que os profetas diziam. Quem foi o mais poderoso que todos os profetas e reis no Antigo Testamento? Foi João Batista. O próprio Senhor Jesus testifica isso. Quem foi o representante de toda a humanidade? Quem foi o representante de todos os seres humanos que têm carne, exceto Jesus? Foi João Batista. Ele foi o sumo sacerdote terreno de toda a humanidade. Foi escolhido pelo Senhor e enviado ao mundo para cumprir o seu papel. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Isaías profetizou que o bem-estar em Jerusalém teria um fim. Nós podemos descobrir que a profecia foi realizada quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus e que levou todos os pecados do mundo. Por outro lado, Jesus testificou que João Batista era o mensageiro escolhido por Deus que havia de vir. Mateus 11, 11 afirma: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Apareceu alguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher? Não. O que significa entre os nascidos de mulher? Significa todas as pessoas do mundo. As palavras entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, significam que João Batista era o representante de todas as pessoas do mundo. Ele foi o sumo sacerdote porque nasceu na família de Arão. João Batista foi o representante de todas as pessoas do mundo. Você pode crer que João Batista foi o representante de todas as pessoas do mundo e o sumo sacerdote que passou todos os nossos pecados para Jesus, sabendo que Deus escolheu no Antigo Testamento a Arão e seus descendentes para ministrar o sacerdócio para sempre? Quem foi o representante de toda a humanidade? E quem foi o representante de todas as pessoas que têm carne, exceto Jesus? Ele foi João Batista que batizou Jesus. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E o homem que testificou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, foi João Batista. Jesus disse: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, de 12 a 13. Esta passagem mostra que Jesus levou todos os pecados do mundo por meio do batismo de João Batista e tornou-se o Salvador de toda a humanidade. Também nos mostra que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. O próprio Jesus disse isso, significando que João Batista passou todos os pecados do mundo para ele e qualquer um que crer neste fato será salvo de seus pecados e entrará no reino do céu. Isto está certo ou errado?
Está exatamente correto segundo a palavra de Deus e, portanto, nós, pregadores da verdade bíblica, podemos pregá-la de forma digna. Quem crer na verdade entrará no reino do céu. João Batista passou os pecados do mundo para Jesus como o último sumo sacerdote do Antigo Testamento. Zacarias, o pai de João Batista, ouviu um anjo do Senhor. Vamos examinar o testemunho de Zacarias ao seu filho. O testemunho do seu pai não é mais do que preciso? Vamos ver o testemunho cantado em forma de salmo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 1, de 67 a 80. Seu pai profetizou que tipo de profeta e sacerdote João iria se tornar. Vamos ver o que ele profetizou para o seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, de 76 a 79. Aqui, a Bíblia claramente nos diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Lucas 1, 76 a 77. Indicando assim que ele é João Batista. Nós conhecemos Jesus e cremos nele porque João Batista testificou que ele salvou os pecadores de seus pecados, recebendo o batismo para levar todos os pecados, que foi realizado da forma mais justa e correta. João Batista disse: Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João 1, de 7 a 8. Nós devemos ser salvos. Nós temos que ser redimidos pela fé que Jesus salvou todos os pecadores do mundo da forma mais justa e correta, recebendo o batismo de João Batista.
A justiça de Deus diz que Jesus veio ao mundo na aparência de homem, libertou os pecadores de todos os seus pecados da forma mais justa e correta, sendo batizado por João Batista e ressuscitando após ser crucificado. A justiça de Deus está escondida no Evangelho da Água e do Espírito. A justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, nos ensina que Jesus foi enviado na aparência de homem, foi batizado, crucificado e ressuscitou da morte no terceiro dia. Nós cremos em Jesus por meio do testemunho de João Batista e fomos salvos de todos os nossos pecados, crendo na justiça de Deus. Os pecados de todas as pessoas foram destruídos e elas têm vida eterna pela fé em Jesus por meio de João Batista. Elas receberam o Espírito Santo, que testifica que temos o dom de ser filhos de Deus.